Bom, pessoal, esse é o penúltimo tópico da nossa matéria, tá? São as formas variacionais, métodos variacionais em dinâmica, aplicação em equações variacionais de movimento, tá? E agora a gente tem que prestar um detalhe, uma atenção especial, tá? A gente está falando aqui do tipo de coordenada que a gente vai estar usando. Porque quando eu estiver falando de coordenada cartesiana, eu estou falando modelado R, é um X, o Y e Z direto, tá? Eu estou falando aqui de partícula por enquanto, tá? Isso aqui é tudo para... Agora é tudo partícula. Quando eu estiver falando em F, é componente Fx, Fy, Fz, tá? Não estou usando nenhum ângulo, não estou usando nada. Estou calculando a aceleração XYZ, forças Fx, Fy, Fz, tá? Modelando o sistema desse jeito, tá? Tem que M, R, dois pontos, menos forças, igual a zero. Pegando isso aqui, né? Jogando lá no princípio de D'Alembert, multiplicando isso aqui por um delta R transposto, né? M, R, dois pontos, menos F, igual a zero. Tá? Bom, e esse delta R aqui, tá? Tem que ser um delta R ao deslocamento virtual admissível. Ou seja, tal que φ de R delta R igual a zero. Tá? Basicamente isso aqui. É um deslocamento que se atenda às condições cinemáticas do problema. Bom, abrindo essa equação, eu tenho que M delta R transposto R dois pontos menos delta R transposto F igual a zero. Isso daqui é trabalho virtual, tá? Bom, a gente sempre pode dividir, né, as nossas forças entre forças ativas e forças de restrição. Então, o meu trabalho virtual vai ser expresso como delta R transposto FA mais delta R transposto FC. Supondo que o nosso sistema seja um sistema tradicional, onde as equações, as forças de restrição não realizam trabalho. Então isso aqui é zero, né? Então eu tenho que delta R transposto FC igual a zero. Tá, então pegando essa equação aqui, então eu vou ter que M delta R transposto R dois pontos menos delta R transposto FA é igual a delta R transposto FC. Isso aqui continua sendo igual a zero. Certo? Isso aqui é igual, né? Igual. Só passei o delta R transposto. Já apliquei isso aqui em cima e passei o delta R transposto para o outro lado. Bom, como eu tenho que delta R transposto, eu tenho esta condição aqui e esta condição aqui e esta condição, eu posso falar pelo teorema dos multiplicadores de Lagrange que delta R transposto FC mais delta R transposto φ
R transposto lambda igual a zero. Ou seja, aqui a gente tira duas coisas, que FC é igual a menos φr transposto lambda. Isso aqui vem, tá, dos deltas serem quaisquer, tá? É só botar o delta R transposto aqui em evidência. O que está no meio tem que ser zero, porque o delta R é qualquer, tá? Então isso é uma coisa. E aplicando isso aqui do outro lado, né, você tem que M delta R transposto R dois pontos menos delta R transposto FA mais delta R transposto φr transposto lambda igual a zero. Né? O delta R transposto FC é menos isso aqui, né? Então colocando delta R transposto em evidência, MR dois pontos mais φr transposto lambda menos FA igual a zero. E essa é a forma variacional da equação de movimento de Newton, tá? Para um sistema com de uma partícula, tá? Como nosso delta, essa é a forma variacional, né? Como nosso delta R é qualquer, eu posso afirmar que MR dois pontos mais φr transposto lambda é igual a FA. Pronto. Tá. Esta é a equação aplicada por um sistema modelado em coordenadas cartesianas, tá? Então aqui vai ser x dois pontos, y dois pontos, z dois pontos, em função de φ, vai ter a função de x, y e z, tá? Esse φ é de R e T, não é de Q e T, é de R e T, e a força também, tá? Percebo que quando eu estou trabalhando em coordenada cartesiana, o φ aparece, tá? A força de restrição aparece. Por quê? Porque ela tem projeção ao longo, ela pode ter projeções ao longo dessas direções, então a força de restrição aparece, tá? A força de restrição está aqui, está relacionada com o φ e está aqui também, né? Então deixa de estar representado aqui, tá? Então se eu estiver trabalhando com coordenada cartesiana e uma partícula, essa é a solução, tá? Se eu for agora trabalhar agora pegando o mesmo problema, só que agora com coordenadas generalizadas. Não estou falando independente, por enquanto, tá? Só generalizadas, tá? O meu R vai ser um R de Q e T. Tá? Então eu tenho aqui um R ponto, RQ, Q ponto mais R de T. Supondo só um R de Q, tá? Só para facilitar. Um R de Q. Mas daí depois eu uso também. O R ponto é RQ, Q ponto. E o R dois pontos é RQ, Q ponto, Q ponto, mais 2R, QT, mais RTT. Se bem que mais RQ, que é dois pontos, tá? Os outros termos não precisa considerar, tá? Porque a gente está considerando que não depende do tempo, tá?
Então, qual é a vantagem de você trabalhar com coordenadas generalizadas? Tá? Quando você faz isso, né, o seu trabalho, tá? Que era delta R, desculpa, né? O delta R vai ser R aqui, delta aqui, delta R transposto F vai ser delta aqui transposto R aqui transposto F, tá? Onde R aqui transposto vai virar a nossa força generalizada, igual a gente viu lá em Lagrange, tá? Não muda nada, tá? E aí, do mesmo jeito, delta W vai ser delta Q transposto FA mais delta QA mais delta Q transposto QC, tá? Bom, se quando você tem, tá? Do mesmo jeito, a gente pode ter isso aqui, né? Delta, isso aqui vai ser igual a zero. Então, eu tenho aqui delta Q transposto QC igual a zero. Isso é válido para todo delta Q, dado que eles são independentes. As coordenadas generalizadas independentes, tá? Porque senão não vale a pena. Independente. Tá? Para todo delta Q, tá? Como isso é válido para qualquer delta Q, tá? Eu tenho obrigatoriamente que QC é zero, ou seja, a projeção das forças de restrição ao longo das coordenadas generalizadas independentes é zero. Faz sentido, não? Porque se você tivesse restrição ao longo de uma coordenada generalizada independente, aquela coordenada não era independente, tá? Então, como QC é zero, ou seja, a projeção dela é zero, né? A projeção da força de restrição é zero, eu posso falar, né, que a minha equação da aceleração, uma equação de Newton, né, já escrevendo na forma, substituindo, né, eu tenho que M, que multiplica R, Q ponto, Q ponto, mais R, Q dos pontos, delta Q transposto, menos QA igual a zero. Só substituir, né, uma equação na outra. E aí eu posso falar que, como delta Q é independente, né, que MRQ, Q dos pontos, mais MRQ, Q ponto, Q ponto. Não tem um RQ transposto aqui, né? RQ transposto. Aqui tem um RQ transposto que ficou faltando. RQ transposto, RQ transposto, RQ que ponto. Igual a QA. Perceba, quando eu estou trabalhando em coordenadas generalizadas, as equações de força de restrição somem, não tem multiplicador de Lagrange. Porque não tem projeção de força de restrição ao longo da direção de coordenada generalizada. Tá? Quando eu estou trabalhando com coordenadas cartesianas ou conjunto de coordenadas generalizadas dependentes, vai me aparecer um lambda aqui, tem que ter esse cara aqui, senão a equação não fecha. Tá?
equação fica faltando coisa, não vai dar certo. Agora, quando eu trabalho direto com coordenadas generalizadas e independentes, eu posso fazer essa simplificação, tá? Do mesmo jeito, tá? A gente vai ter, tá? Que φ de t vai ser igual a zero, tá? Logo, φ delta Q vai ser igual a zero, tá? E a gente sabe, tá? Que a força de restrição é menos φr transposto lambda. Como a gente sabe que φ partindo aqui da definição do... Vamos voltar aqui. Partindo da definição do trabalho, né? Delta W é delta R transposto FC, que vai ser delta R transposto φr transposto lambda, né? Menos aqui. E aí a gente pode, né, substituir aqui, fica o delta R, a gente fala que é menos delta Q transposto RQ φr transposto lambda. E isso aqui também teria que ser igual, né, a delta Q transposto QC, que seria delta Q transposto φQ lambda. Sendo que isso aqui, né, transposto. Isso daqui, na verdade, é φQ, tá? Então, o mesmo lambda que modela a força de restrição no espaço cartesiano, que relaciona vetor de restrição com força, é o mesmo vetor, tá? Que é a mesma coisa, delta W, tá? Que relaciona a força generalizada, que transposto lambda. Esse lambda é igual a esse, tá? Só você ver que isso aqui é justamente meu φQ. Então, menos delta Q, φQ transposto lambda. Pronto, é a mesma coisa, é o mesmo cara, é o mesmo conjunto de parâmetros, tá? Então, da mesma forma que eu calculava usando o multiplicador de Lagrange a força de restrição, por mais que ela não apareça na minha equação, eu consigo usar o multiplicador de Lagrange para calcular as forças de restrição, caso eu queira. Do mesmo jeito que a gente fazia lá em Lagrange, você inclui o problema, caso você queira resolver ele depois, caso você precise resolver, tá? Bom, agora, caso eu tenha uma série de partículas, né? Vamos agora fazer a mesma coisa agora e vamos voltar aqui para cima. Se eu tenho uma série de partículas, não é FC que vai, não é só o FC que não realiza trabalho, mas sim o meu somatório. Vai ser o somatório de todas as forças de restrição, porque eu vou ter que incluir as forças de contato, tá? Eu vou ter que incluir as forças F12, F21 e tudo mais. Então, a gente gera uma complicação na hora de resolver essa equação, porque eu vou ter
agora, né, na verdade, que somatório de I igual a 1 até o número de corpos de delta RI transposto MI RI dois pontos menos FIA forçativa escatom I menos somatório de FJI C e J de 1 até NB. Isso é igual a zero. Ou seja, na verdade, quem é, né? A gente sabe que F, J e J é menos F, J, I, tá? A gente pode garantir isso. As restrições vai ser φ de RI, RJ, T. Então a gente vai ter agora, na verdade, né, aqui dφ vai ser φ, RI, DRI mais φRJ, DRJ. Isso é igual a zero. Tá, o mesmo vale para a forma delta, né? Então delta φ é φRJ delta R, FI delta RI mais φRJ, que é RI derivado em relação a RJ, delta RJ. Igual a zero, não sei porque muda. Não, é igual a zero, não é porque a função é igual a zero. Bom, o que a gente pode fazer é trabalhar com o somatório, né? Porque a gente sabe que o somatório vai ser zero. Então eu tenho que delta WC vai ser delta RI transposto F C I J mais delta RJ transposto FC JI. Isso é igual a zero. Então, né, transformando isso daqui em multiplicador de Lagrange, blá 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 blá, tem aqui delta RI transposto FC e J mais φ RI transposto lambda e J mais delta RJ transposto FJI mais lambda RJ transposto lambda IJ. Isso vai ser igual a zero. Como meus delta R são quaisquer, eu tenho que F e J vai ser igual a menos φ RI lambda IJ e o F JI vai ser o menos φ RJ lambda IJ. O multiplicador de Lagrange é o mesmo, tá? Essa é a grande questão aqui. E aí, então, né, baseado nisso aqui, na mesma estratégia, a gente vai ter que somatório de igual a 1 até NB delta RI transposto vai ser MI RI dois pontos menos FAI mais somatório de J igual a 1 até NB
de φ RJ transposto lambda IJ igual a zero. Ou seja, do mesmo jeito, tá? Aparecem os multiplicadores de Lagrange como uma forma de eliminar as forças de restrição, mas você tem que resolver o sistema algébrico diferencial de qualquer jeito, tá? E agora, se você tem um sistema de partículas em coordenadas generalizadas, tá? Você vai facilitar um pouco a sua vida. É que na verdade agora o seu delta R vai ser o seu delta R é um RQI delta Q. Do mesmo jeito, QC vai ser igual a zero, tá? A argumentação é a mesma. E a única coisa que vai mudar é que você vai ter que colocar o somatório, porque só é válido para o somatório se o trabalho das forças de restrição é zero. Isso aqui só vale, né, o somatório de QC. QCI. Então, né, vou ter que delta Q transposto e multiplica M RQ transposto RQ, que dois pontos, mais M RQ transposto RQ, que ponto, mais somatório J igual a 1 a Tn de φ RI. Toma todo. Você está falando de equação em coordenadas generalizadas, não tem. Menos que A se igual a zero. Como meus delta Q são independentes, eu posso falar que M RQ exposto RQ, que dois pontos, mais M RQ transposto RQ, que ponto, que ponto igual a que A para cada partícula. MI. Aí vira aqui o somatório, né? Somatório. Tá? Infelizmente não tem jeito. É porque você tem esta condição aqui que só é válida para a soma dos corpos, não para um corpo só. Bom, então, independente de ser partícula de coordenada generalizada ou coordenada independente, coordenada cartesiana ou independente, a gente já aprendeu a modelar, construir as equações. Obviamente, essa equação aqui é muito bonita, mas pouco prática. Cadê essa aqui? Pouco prática. Essa aqui são as práticas de usar, tá? O difícil é construir o mapeamento, tá? E aí perceba, né? Aqui a gente está calculando a aceleração, elimina o problema de você resolver a cinemática. Você só precisa construir a relação do jacobiano, tá? Que facilita bastante a vida. Que você já tem a aceleração pronta no seu sistema. Bom, agora, tá, a gente vai só passar esse negócio para a forma matricial. Por quê? Tá? Mínimo para o sistema para uma partícula, né? Tá, na verdade, para um sistema qualquer, né? Porque aí tanto faz, agora tanto faz. Bom, se eu for pegar essa equação aqui,
Na verdade, né, o que a gente está resolvendo é esse sistema, é essa equação diferencial sujeita a essa condição de restrição, né? Só que a gente sabe, tá, que se φ de Q, opa, desculpa aqui, φ de R e T é igual a zero, tá? Pelo teorema da vizinhança, tá? Eu posso falar que φ Q φ R, desculpa, R ponto é menos φ T e φ R dois pontos é menos φ Q ponto, Q ponto, mais 2φ QT, mais φ TT, né? Isso aqui a gente chamava de gama, isso aqui a gente chamava de nu. Então, se atende a isso e não estou num ponto de singularidade, eu garanto que atende a isso e atende a isso. Então, eu posso construir um sistema de equações matricial, onde eu vou ter que M φ R transposto, que multiplica Q do R dois pontos R dois pontos gama, isso aqui, opa, desculpa, R dois pontos aqui é lambda, igual a QA, igual a F, A e gama. Aqui entra φ e zero. Perceba, a primeira equação fica MR dois pontos mais φ R transposto lambda igual a F. E a segunda equação fica φ R dois pontos igual a gama, tá? Essa equação é equivalente à condição de admissibilidade de posição, tá? Só que é uma condição mais integrável ao problema, tá? Então eu consigo de uma forma muito mais simples calcular R dois pontos e o lambda associado a cada restrição do meu problema. E fazendo isso com um sistema em coordenadas generalizadas, tá? O que vai mudar é que a minha matriz M, tá? Eu vou definir aqui, tá? A conta é trivial. Eu vou falar aqui que eu tenho que M, vou definir uma matriz M chapéu, que é RQ transposto MRQ, tá? Então eu vou ter que M chapéu, que é dois pontos, mais φ transposto lambda. Isso aí vai ser igual a QA. Calma aí. QA menos R Q transposto M, tá? MRQ Q ponto Q ponto RQ transposto. E aí do mesmo jeito vai valer que fique Q dois pontos igual a gama. Então a gente pode construir o sistema matricial M chapéu φ Q transposto
fique 0 é igual a R dois pontos, não, Q dois pontos, lambda igual a QA menos RQ transposto M RQ Q ponto Q ponto. Bom, essa é a equação variacional na forma matricial, com coordenadas generalizadas. Essa é em coordenadas cartesianas, muito boa para um papo, mas muito pouco aplicável na prática, tá? Então nós temos a formulação para o sistema de partículas, para uma partícula, a forma linear e matricial, para os vários sistemas de partículas, tá? Lembrando sempre, quando você tem vários centros somatórios, porque você só pode anular as forças de restrição se você somar todas elas. Bom, basicamente é isso que vai ficar faltando a gente ver desse assunto, além de resolver problemas e aplicar esse negócio, é aplicar para questões de corpo rígido, tá? Resolver esses mesmos problemas, só que para corpo rígido, usando esse equacionamento, essa forma variacional, tá? Parece, né? Você pode, o paciente pensa que isso aqui é pior, né? Não, isso aqui é mais fácil, né? Porque isso aqui basta você saber quem é R de Q. Sabendo quem é R de Q, você já tem aqui a EDO do movimento. É muito mais prático. Bom, por essa aula é só. Na próxima aula a gente acaba de ver para isso